precisamos conversar urgente. Você recebe uma mensagem do seu superior no trabalho ou de algum cliente. Nesse momento, você começa a imaginar que é algo relacionado à sua demissão ou ao rompimento do contrato. Esse é um pensamento intrusivo, porque nada na realidade ali sugere que você vai ser demitido ou que esse cliente vai romper o contrato. E se você aceitar esse pensamento, você vai ficar cada vez mais ansioso e esgotado. Porque novos pensamentos, mesmo contra a sua vontade, eles vão surgir e vão amplificar essa sensação de medo que você sentiu ao ler essa mensagem. Neste vídeo eu vou te explicar o que fazer para evitar esse tipo de reação, aliviando o seu esgotamento mental gerado por tantos pensamentos invasores. Então, fica comigo aqui até o final desse vídeo. A primeira coisa que a gente precisa olhar aqui é a estrutura do pensamento. Como que surge esse pensamento? Você vai ter uma situação e essa situação ela vai ser um gatilho para dar origem a esses pensamentos e sensações que você tem, que você sente. Um exemplo disso é você tomar uma bronca do seu chefe, alguém falar uma bobagem durante uma reunião, alguém te interromper no meio de um raciocínio ou de alguma tarefa que você esteja fazendo. E aí vão começar a surgir alguns pensamentos do tipo assim: ele não gosta de mim, ele podia pensar antes de falar, eu deveria ter, a pessoa deveria ter esperado eu terminar de falar ou terminar a minha atividade aqui para poder vir me interromper ou falar comigo. Não vir me interromper, né, porque você teria terminado a atividade. E aí, a partir disso, algumas sensações elas começam a aparecer. Seja insegurança, porque você está com medo de ser demitido ou de o cliente romper o contrato, raiva, porque a pessoa te interrompeu, ansiedade, porque você já não sabe mais o que esperar do futuro, por exemplo, no caso de um rompimento de contrato ou de uma demissão, estresse, medo, dúvida, todas essas sensações e sentimentos elas começam realmente a aflorar. E até esse momento não necessariamente existe um problema. O negócio muda de figura quando realmente você começa a alimentar esses pensamentos. E aí outros pensamentos são gerados e você vai amplificando as sensações que eu acabei de falar. Que é o medo, a insegurança, a raiva. Você vai começar a amplificar isso e isso começa a ficar cada vez pior, digamos assim. Então, por exemplo, você começa a pensar: nossa, meu chefe está implicando comigo, essa pessoa não quer ela na minha equipe, ela fala muita besteira, da próxima vez eu vou interromper essa pessoa aqui que me interrompeu para ele ver que é ruim também. Esse é um pensamento vingativo. E é bom a gente olhar que pensamento em si não remete que nós vamos fazer aquela ação, não remete que você vai tomar uma atitude, você vai se vingar mesmo, ou que realmente o seu chefe está implicando com você. Só que, eventualmente, você acaba tomando uma atitude se esse sentimento ele começa a ser amplificado. E normalmente isso é um curto espaço de tempo, para que essas sensações que são amplificadas, você tomar uma real atitude frente àquilo. E aí você acaba se arrependendo depois, que é normalmente o que acontece. Por exemplo, você retruca seu chefe, você chama de fato seu colega de trabalho de burro, você é deselegante com a pessoa que te interrompeu, às vezes você é rude, ríspido. E esse comportamento assim, ele contribui para aumentar o seu esgotamento mental. E nesse canal aqui eu tenho um vídeo que eu falo tudo sobre o que você precisa saber sobre esgotamento mental e como você fica cada vez pior quando você tenta resolver o problema de uma forma errada, já que muitas coisas podem amplificar os seus pensamentos intrusivos, o que contribui para aumentar a sua insegurança, seus medos e angústias que sobrecarregam ainda mais a sua mente. Assista esse vídeo logo depois desse aqui e descubra que é possível resolver seu sofrimento com um direcionamento correto e buscar alternativas para se livrar de uma vez por todas do esgotamento mental. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, para resolver esses problemas de pensamentos, como que a gente faz? Nós vamos recorrer a duas ferramentas aqui que são os mapeamentos dos ciclos emocionais e a reestruturação cognitiva, que é mudar o seu padrão de comportamento. Ambas essas ferramentas, elas estão dentro da minha terapia. Aqui eu vou te dar elas como um modelo e, é claro, existem outras ferramentas, não existem só essas duas para ajudar. Não vai funcionar para todo mundo, provavelmente, mas para muitas pessoas você já pode ter resultados começando por elas. Então, beleza, o mapeamento dos ciclos emocionais, como é que funciona? Você vai começar a identificar essas situações que despertam em você o pensamento intrusivo e aquelas sensações. Então, pensa aqui, você lembra lá que eu comentei que pode ser
qualquer tipo de situação, o chefe, os colegas de trabalho, o cliente, pode ser inclusive uma voz de uma pessoa que você considera irritante ou uma mania de alguém. Às vezes a pessoa tem uma mania de batucar a caneta, de, enfim, passar a mão, ficar encostando em você, esse tipo de coisa começa a despertar em você pensamentos e sensações ruins. E aí, quando você começa a perceber isso, você pode e toma consciência para interromper aquele ciclo emocional. Quando você começa a sentir a raiva, quando você começa a sentir a angústia ou a insegurança, você para e fala, eu preciso, né, para você mesmo, claro, eu preciso fazer algo diferente. Então você interrompe aquele ciclo emocional. Você vai tomar um café, você vai no banheiro, você levanta, faz um alongamento. Então isso ajuda a interromper essa sequência de pensamentos que podem começar a surgir, porque é como se você se distraísse por alguns segundos. E eu estou falando que isso não é para você ficar fazendo o tempo todo, é quando surge o gatilho emocional ali, no mapeamento do ciclo, tá? E é muito importante você reconhecer isso, porque a partir do momento que você reconhece, você passa para a segunda etapa, que é a reestruturação cognitiva. Então você vai precisar desfundir esse pensamento de você. Como que funciona isso? Você, para analisar uma situação, é importante às vezes a gente olhar de fora, olhar como se fosse uma pessoa diferente, vendo aquela situação da primeira vez. E quando você consegue fazer isso, você começa a ver e sentir onde está o problema. Então, por exemplo, se o seu chefe te falou algo que você não gostou e que você começou a sentir uma insegurança ou uma raiva que seja, você começa a pensar o seguinte: eu notei que eu estou pensando, ou eu notei que eu estou pensando, e descreve o pensamento, que o meu chefe não gosta de mim. Eu notei que meus colegas de trabalho são inseguros ou burros. E aí, quando você faz isso, é claro que eu estou colocando aqui situações extremas para fins pedagógicos, tá, gente? Não estou falando que você realmente acredita nisso. Mas quando você faz isso, você começa a ter uma orientação desses pensamentos que você tem. E para vocês entenderem isso muito bem, porque o pensamento intrusivo, ele é tão prejudicial nesse caso, que ele faz com que você sinta tristeza quando você pensa no seu trabalho, angústia ao não saber o que esperar do futuro, e dúvida sobre si mesmo. Talvez você até ache que é só uma fase, que esses pensamentos e sentimentos vão passar logo, vão passar rapidamente. Mas a verdade é que se nada mudar, o caminho natural é piorar. Sua relação com o trabalho já não é nada satisfatória, muito pelo contrário, te causa uma ansiedade muito grande. Essa ansiedade se transforma em estresse, em irritação e de repente, o que era um simples pensamento intrusivo ali, se torna um esgotamento mental. Isso já aconteceu com muitas pessoas antes e pode acontecer com você. Foi pensando nisso que eu criei o Fim do Esgotamento. É o meu curso que vai te dar um passo a passo seguro para encontrar o sentido do que você faz, com práticas que vão te possibilitar fazer as pazes com o seu trabalho. Encontrar ou ter uma carreira alinhada com seus planos de vida e que te possibilite viver com satisfação a vida que você sempre quis. É algo importante para você, não é? Se sim, é só clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo e fazer sua inscrição no Fim do Esgotamento. Beleza. Você olhou para o seu pensamento, você notou qual pensamento você está tendo ali naquele momento, surgiu naquele momento. Você vai dar um nome para ele. Você vai dar um corpo para esse pensamento. Parece estranho fazer isso, mas é efetivo. Não para todos, mas para algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo, com certeza será efetivo. Então você vai, essa é a Madame Insegurança falando. Esse é o senhor ranzinza ou o senhor bravoso. Por que você vai fazer isso? Porque você percebe que isso não é da sua natureza. Você percebe que isso é como se fosse um comportamento interno seu que foi despertado por um gatilho externo de uma pessoa ou de alguma situação que está acontecendo que de alguma maneira te contrariou. E quando você percebe isso, você vai tirando a força desse pensamento. Ele não fica tão intenso, ele não ganha força, porque você percebeu, a Madame Insegurança aqui, ela está demais hoje.
porque ela está pensando que ela será demitida ou que esse cliente vai desfazer o contrato, sendo que não existe nada na realidade que me diz isso, entende? E aí você vai tirando a força desse pensamento e esse pensamento ele vai se esvaindo aos poucos. E como eu falei, não funciona para todo mundo, mas eu tenho certeza que se você começar a fazer esse exercício, você vai começar a sentir e ver os resultados quando aplicar essas duas recomendações. Tenho certeza disso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal para você acompanhar nosso conteúdo recheado de informações valiosas para que você possa viver uma vida longe do esgotamento mental, alimentado por esses pensamentos intrusivos e ter uma vida mais leve, plena, que você saiba lidar com as adversidades do dia a dia. Até o próximo vídeo.